Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta feliz oportunidade, eu sou o pastor Sócrates Penaforte Fadu, membro da Convenção do Estado do Amapá, membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na região norte, no estado do Amapá, na República Federativa do Brasil, sob os cuidados presidenciais e pastorais do reverendo Lúcio Francis Barbosa Tavares. Assunto da lição: e deu dons aos homens. Nesta primeira lição, que será ensinada em todas as igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, no dia 4 de abril de 2021, e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. O nosso Deus é que outorga a melhor arma, a melhor ferramenta, a melhor maneira de nós realizarmos a obra de Deus na face da terra. Lemos em Efésios, no capítulo 4, versículo 8, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É preciso compreender que os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo, nosso Senhor Jesus Cristo, venha buscá-la, venha nos buscar. E assim estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus. Mas ainda queremos deixar claro que neste segundo trimestre estaremos estudando os dons espirituais, ministeriais e de serviço. Todas estas dádivas são concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tema, meus amados, é tão relevante para a igreja que Paulo dedica 2 capítulos inteiros na Epístola aos Coríntios para tratar do assunto. Ele mesmo, Paulo, não queria que os irmãos fossem ignorantes a respeito dos dons espirituais, conforme ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Então, é importante estudarmos com muita dedicação cada lição e buscar com zelo os melhores dons. E glória a Deus pela vida do comentador deste trimestre, segundo trimestre, o pastor Elinaldo Renovado, que é autor de diversos livros publicados pela CPAD, líder da Assembleia de Deus em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e professor universitário. Então, este nosso pastor é o nosso colega, é um homem de Deus preparado para nos ensinar e compartilhar, aprendermos uns com os outros. A introdução diz o seguinte, que a Bíblia de Estudo Pentecostal define os dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Eu, na verdade, glorifico a Deus porque conheci o pastor Donald Stephenson, que é o comentador da revista da Bíblia Pentecostal, Estudo Pentecostal, e lá em Pindamonhangaba ele ministrou muito bem todas essas palavras. Era um servo de Deus sério, dedicado e comprometido com a palavra de Deus. Então, nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que
todos nós possamos, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, porque o mesmo Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Então, nosso Senhor, Ele mandou pregar o Evangelho, e os dons são ferramentas para efetuarmos a obra do Senhor. Além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão, os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. É proporcional, é fundamental para o cristão, para a igreja, os dons espiritual. Ponto de número 1. Os dons na Bíblia Sagrada. Ora, a Bíblia Sagrada, que com 66 livros, a Bíblia Protestante, tem 1.189 capítulos e 31.105 versículos para nossa meditação. O dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras hebraicas que significam dádiva. A origem dessas palavras está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso, podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todos os dons divinos não estão acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Mesmo que os dons lhes apareciam, não estavam todos em disponibilidade. Mas no Novo Testamento, o mesmo dicionário informa que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomi, que este verbo representa o sentido ativo da palavra dar, em Filipenses capítulo 4, versículo 15. Na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus Cristo, promova e proclame a libertação dos cativos, ministre a cura aos homens, aos doentes, e proclamem a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e por isso podem receber os dons do Espírito Santo. Os dons na Bíblia é uma dádiva para a igreja. Portanto, a fim de sermos mais dedicados ou didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos
este assunto em três categorias principais: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se vê e se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos e 1 Coríntios e Efésios, respectivamente, estão explicados sobre estes dons. Insistimos ainda, meus amados, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista. Antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, fortalecer, confortando e edificando a Igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. É preciso manter este foco para entender, porque nas páginas do Novo Testamento os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a Igreja de Cristo. Ponto de número 2. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. Aqui temos os dons relacionados ao serviço cristão. Sendo assim, em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, jamais. Assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função, na igreja necessitamos um dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão em Cristo. Por isso, a categoria de dons apresentada em Romanos capítulo 12 traz ideia da manutenção dessa comunhão dos santos, pois, ao falarmos de serviços, podemos subentender que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons de serviço listado por Paulo em Romanos capítulo 12. Ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol do outro, do próximo. Portanto, se você tem um dom, deve usá-lo em benefício da Igreja de Cristo na terra. Portanto, servo de Deus, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Conhecendo os dons espirituais, precisamos manter esse conhecimento acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O apóstolo Paulo queria que os irmãos tomassem conhecimento de que os dons espirituais é por obra e graça do Espírito Santo. Os dons listados em 1 Coríntios capítulo 12 são os dons de palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, curas, operação de maravilhas,
profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E apesar de as manifestações sobrenaturais pertencerem ao mundo espiritual, isto é, a uma categoria particular da experiência religiosa do crente, o apóstolo Paulo desejava que as igrejas, e em especial a de Corinto, conhecessem algumas considerações importantes sobre os dons espirituais. Uma característica denominante e predominante em Corinto, segundo o dicionário bíblico de Beacon, da CPAD, era a vida pregressa dos membros envolvidos com idolatria. Muitas manifestações espirituais na igreja lembravam a experiência mística das religiões de mistérios. Os coríntios precisavam ser ensinados de forma correta sobre a existência dos dons e de sua utilização dentro do culto e fora do culto. Por isso, à luz da palavra de Deus, devemos ensinar a respeito dos dons espirituais para que a igreja seja edificada. A Bíblia traz os ensinos corretos sobre o uso dos dons espirituais. E se há distorções nessa esfera, estas acontecem por algumas igrejas não ensinando de forma correta o que a Bíblia diz. E isso contribui para o surgimento do fanatismo religioso, da corrupção doutrinária, dos movimentos estranhos e de outras heresias. Portanto, o ensino correto das Escrituras nos orienta sobre a forma adequada da utilização dos dons espirituais e previne o surgimento de práticas condenáveis no culto do Senhor. Acerca dos dons ministeriais, podemos entender aqui que a Epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Os propósitos de o Senhor concedê-los à igreja, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostais ou Pentecostal, são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Em segundo, promover o crescimento da igreja local. Terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus. O Senhor Jesus deu à sua igreja ministros para servi-la com zelo, com amor e com carinho. O ensino do Novo Testamento acerca do exercício ministerial está ligado à concepção evangélica de serviço. Jamais a perspectiva centralizadora e sacerdotal do Antigo Testamento. Logo, nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos um dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais. É necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos na congregação.
Ponto de número 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Essa igreja precisava, na verdade, aprender, como nós precisamos também aprender ainda hoje. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos sensacionalistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. E não podemos fazer isso. Temos que levar a sério todos os dons. Precisamos resgatar a noção de serviço de Cristo. Cristo ensinou nos evangelhos a coisa correta. Por todos os dons foram outorgados, pois todos esses dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a Igreja de Cristo. Logo, precisamos continuar preservando esta veracidade bíblica. Diversidade dos dons estão notórios, porque o que mais nos chama a atenção na lista dos dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 não são os 9, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. Portanto, precisamos confiar nesta palavra e saber que os dons são outorgados para que haja edificação no corpo da igreja, na igreja local. A autossuficiência e humildade devem ser analisadas, porque os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Portanto, não use o dom de Deus, que Deus deu, com orgulho, visando a exaltação pessoal. Não devemos fazer isso jamais. Devemos usar com humildade, porque com orgulho, se usar o dom com orgulho, isto é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Devemos usar o dom com um coração sincero e transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que Paulo, no capítulo 13, falou em especial sobre o amor. No capítulo 13, ele foi colocado entre o capítulo 12 e o capítulo 14, línguas e profecias. Portanto, não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus amados, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja.
esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum veículo versicular que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Portanto, meus amados irmãos, vamos nos dedicar a aprender cada vez mais sobre os dons espirituais.